Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo, domingo mais que especial, o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Na liturgia antiga, em algumas comunidades católicas se celebrava a entrada de Jesus em Jerusalém e em outras comunidades se celebrava a paixão. Quando aconteceu a reforma litúrgica da igreja, se uniu as duas memórias na mesma celebração. A palavra de Deus, do ponto de vista da fé, nos ensinará que Jesus é rei, mas não rei como os reis deste mundo. Aprenderemos que tipo de reinado é o de Jesus e como devemos fazer para que ele reine em nossa vida. Aprenderemos que Jesus é o servo sofredor que, plenamente obediente à vontade do Pai, diante das perseguições, mantém corajosamente disposto a fazer a vontade do Pai, que por meio do sofrimento de Cristo se realizou o mistério do esvaziamento de Deus, a kenosis. Em Cristo, Deus se humilhou, se esvaziou, assumiu a nossa morte, e ao ser exaltado para a glória do Pai, ao ser exaltado para o céu, ele nos leva junto consigo. E Jesus é o justo que é assassinado de forma injusta, mas mesmo assim perdoa, exerce misericórdia e salva. Então vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, comecemos com o Evangelho. Hoje nós temos dois evangelhos a serem lidos, a serem meditados. O primeiro, Lucas 19, versículo 28 em diante, que narra a entrada de Jesus em Jerusalém na versão de Lucas, né? E depois a narrativa da paixão de Jesus segundo Lucas, né? Em relação à a, a, a entrada de Jesus em Jerusalém, então eu vou citar aqui algumas passagens para que você depois possa conferir. Lucas, a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém por Lucas faz menção a várias passagens do Antigo Testamento, que qualquer judeu cristão do século I entenderia e compreenderia essas alusões. A menção a Betfagé e Betânia, que aparece, como também ao Monte das Oliveiras, faz alusão a Zacarias capítulo 14, versículo 4, onde se diz que dali o Messias viria para entrar na cidade santa. Ok? A menção ao animal, o jumentinho, a mula, é uma menção também a Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde se fala que o rei, a filha de Sião, deve se alegrar porque seu rei está vindo montado num jumentinho, filho de uma jumentinha. Ok? Então Jesus, ao entrar em Jerusalém, está querendo ser aclamado de fato como rei. Além disso, lá em 1 Reis capítulo 1, versículo 28 a 53, quando Salomão vai assumir o trono, ele senta na mula em que Davi entrou e governou. Então também está se fazendo essa alusão. Aqui Jesus, enquanto descendente de Davi, tal qual como o novo Salomão, está vindo para governar. Por outro lado, veja bem, alguns enxergam uma alusão a Isaías capítulo 1, versículo 3, onde se diz que os animais reconhecem o seu Senhor, mas o povo de Israel não reconhece o seu Senhor. Né? Isso por quê? Porque os fariseus, no meio da multidão, vão pedir a Jesus que faça o povo gritar, vai pedir a que o povo pare de gritar louvando o rei que está chegando. Ao que Jesus censura a crítica, de novo, dos fariseus. Né? Depois, existe a menção também ao Salmo 118, 26, quando se clama, né? Bendito o rei que vem vindo em nome do Senhor. Ou seja, é o único evangelho no qual Jesus, ao entrar em Jerusalém, é de fato aclamado como rei. Aclamado como rei.
Depois, veja o que o povo grita: paz no céu e glória no mais alto do céu. Isso daqui está fazendo uma menção, um paralelo ao início do Evangelho. Recorde-se que no início do Evangelho, quando Jesus nasce, os anjos dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. O desejo de Deus é que se haja paz na terra. Mas como a humanidade, simbolizada aqui pela cidade de Jerusalém, fariseus e mestres da lei, recusam acolher a Jesus, então essa paz não será mais oferecida à terra. A paz agora é apenas uma realidade que pode ser vivenciada e experimentada desde o céu, desde a eternidade, por causa da recusa do coração do ser humano em acolher a Jesus. Então isso aqui é muito interessante. Por quê? Se o ser humano acolhe a Jesus e vive o evangelho, a paz acontece na terra. Mas se não se acolhe a Jesus e não se vive o seu evangelho, essa paz fica reservada somente para o céu. E aí nós sofremos as consequências da recusa, da aceitação da pessoa de Jesus. Então, isso é um detalhe muito interessante. Muito interessante. Até mesmo porque quando o, Jesus censura os fariseus dizendo que as pedras vão cantar, vão clamar se o povo não louvar, está se fazendo uma alusão a Abacuque, capítulo 2, versículo 11, onde o profeta Abacuque convida as pedras a louvar a queda da Babilônia. Então, Jesus está fazendo aqui uma menção de que a recusa de Jerusalém em acolher o seu rei, o Filho de Deus, o Messias, sofrerá um castigo pior que a Babilônia. E, historicamente, né, os evangelistas entendem que a destruição da cidade de Jerusalém foi consequência da recusa em ter acolhido Jesus enquanto Messias. Né? Então, são muitas passagens que fazem alusão aqui o primeiro evangelho. Já o segundo evangelho é muito extenso, muito longo, mas há algumas menções muito interessantes que precisam ser feitas, que precisam ser realizadas. Em primeiro lugar, que Jesus, na última ceia, se coloca como exemplo de servo, alguém que serve. Depois, os discípulos deverão sofrer as mesmas hostilidades que Jesus enfrentou, né? Jesus ele é reconhecido como justo e piedoso, né, pelas mulheres de Jerusalém, que por sua vez Jesus sente compaixão delas e consolo por elas, porque se elas, filhas de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que não reconhecem o Messias, que é justo, o que não haveria de acontecer com a cidade de Jerusalém pelo fato de ser uma cidade pecadora? Pilatos deixa bem claro no julgamento que não encontra crime algum nele. Jesus é absolutamente inocente. Na cruz, Jesus manifesta a graça e a bondade do Papai do Céu, como também o seu perdão. Por exemplo, uma cena que é maravilhosa, que só aparece em Lucas, a cena do bom ladrão. Jesus, aquele bom ladrão, se converte no momento da morte, é salvo no momento da morte, porque ele acolhe Jesus. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o tema do perdão. Jesus, o Papai do Céu, acredita que até o fim nós podemos mudar de vida, nós podemos nos converter e podemos ser santos e podemos ser de Deus. Outro detalhe interessante aqui no Evangelho é que Jesus na cruz reza, diferentemente dos outros evangelistas do Salmo 22, aqui ele reza o Salmo 30, verso 6. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus faz um absoluto voto de confiança, uma palavra entrega total de sua vida nas mãos do Papai do Céu. E é muito interessante que no texto hebraico esse verbo entrego não é ele pode ser traduzido como um empréstimo, né? Ou seja, uma entrega com a expectativa de que seja devolvido. E parece que Lucas de propósito coloca este versículo então na boca de Jesus, porque sabe que Jesus ressuscitou. A vida lhe foi devolvida de uma forma que ele jamais esperava. E mais, né? Que o relato da paixão, as acusações, o sofrimento que Jesus faz provoca o arrependimento das pessoas. Né? A morte de Jesus suscita o arrependimento. Porque pela morte de Jesus se manifestou grandemente o amor de Deus
o perdão e a misericórdia de Deus, e diante de tamanha manifestação de amor, é impossível não acontecer uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de postura, né? Então, muito interessante, belíssimo tanto a entrada de Jesus em Jerusalém, quanto o relato da paixão segundo Lucas, né? Na primeira leitura, nós vamos ter justamente Isaías capítulo 50, né, que é um dos textos do servo sofredor, né? Um dos textos do servo sofredor. É o terceiro cântico do servo de Javé. Então, o primeiro canto fala da vocação, que é o Isaías 42. O segundo canto mostra a dificuldade da missão, Isaías 49. E esse terceiro canto mostra o servo como perfeito discípulo, o profeta que teme o profeta fiel que não teme a perseguição e a oposição. E aí, então é interessante que, veja só, o texto diz assim: não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Eu mantive o meu rosto impassível, como pedra. E é essa mesma expressão que aparece lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus decide subir resolutamente para Jerusalém para poder dar a vida. Então, quando Lucas escreve o seu evangelho, ele tem em mente já que Jesus é este servo de Javé, esse servo de Deus, discípulo do Senhor, que, apesar de toda perseguição, apesar de toda humilhação, ele se mantém firme na resolução de dar a vida. Então, diante desse gesto, a gente precisa se perguntar se, ao assumirmos as missões de evangelização pastorais, se a gente também tem a mesma coragem e ousadia de permanecer impassível diante das dificuldades que normalmente sobrevêm sobre cada um de nós. Já na segunda leitura, nós vamos ter o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, que vai mostrar justamente o sentido espiritual dessa celebração. O que estava acontecendo com Jesus? O que estava acontecendo com Jesus por conta dessa morte violenta que ele sofreu? Era o mistério do aniquilamento de Deus. Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, nele Deus se esvazia, assume a condição de escravo, de servo, assume a morte dolorosa de cruz, é ressuscitado, vai para o mais alto do céu. Então, perceba que existe um movimento de rebaixamento e um movimento de ascensão. É esse o caminho que Deus escolheu para poder nos salvar. Assumiu a nossa pobre condição, assumiu a nossa morte, para quê? Para que todos nós também assumamos este mesmo caminho como um caminho de salvação, caminho de redenção, né? Então, que a gente possa dar graças a Deus nesse dia por esse bonito mistério e entender que, para que Jesus possa ser nosso rei, voltando ao primeiro evangelho, é necessário acolhê-lo, e aí a paz dele poderá ser experimentada na terra. Mas se a gente recusa a sua paz, se a gente recusa o seu evangelho, essa paz ficará reservada somente ao céu, e nós sofreremos as consequências da nossa violência, da nossa maldade e do nosso pecado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização, e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Né? Nós estamos organizando essa peregrinação para a Terra Santa do dia 2 ao dia 12 de novembro. Interessados, entrem em contato pelo telefone 035 9845 6167, essa peregrinação da qual terei a alegria de ser o diretor espiritual. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.